Uau! Os humanos podem distinguir entre mais de 1 trilhão de aromas e cada pessoa tem um odor único. Fala sério! Brincadeira! Mas você já se perguntou como isso é possível? Bem, vamos farejar e descobrir. Imagine que você está comendo um biscoito recém-assado. Ele não somente cheira bem, tem também um gosto delicioso. À medida que se desmancha na boca, começa a liberar pequenas moléculas que passam pela parte de trás da garganta, enquanto algumas delas chegam ao nariz. Agora, imagine-se entrando em uma sala com uma vela de essência de baunilha. Você identifica o cheiro almiscarado por meio de um processo chamado difusão. Moléculas de ar e odor se espalham livremente em todas as direções até chegarem ao seu nariz. Vou me encolher até ficar do tamanho de uma molécula de odor e mostrarei como funciona. Enquanto você respira fundo, vou entrar pelo seu nariz, que é o primeiro órgão do seu sistema respiratório. Cuidado para não tropeçar na meleca. Consegue ver aqueles pelinhos grossos dentro de suas narinas? Eles agem como guardas de segurança e são tão grossos quanto os da sua cabeça. A função deles é impedir que entrem poeira, detritos, germes e outras partículas em seus pulmões. Essa coisa brilhosa na ponta dos pelos é muco. Não é meleca. Sim, é sim. E prende as partículas indesejáveis que aparecem ali. E também mantém a superfície do nariz única, pois a pele ali é muito sensível e precisa de hidratação constante. Cuidado! Às vezes tenho que me esquivar dessas coisas grandes e carnudas que invadem aqui de vez em quando. Mas não se preocupe, esses dedos estão interessados apenas em caçar as melecas. Mais adiante, existem alguns pelos minúsculos chamados de cílios, mas você só pode vê-los através de um microscópio. Eles são outro mecanismo de defesa do seu organismo e também estão nos ouvidos e em outras partes do corpo. Quando visitantes indesejáveis ficam presos, os cílios se movem para frente e para trás para empurrar o muco para fora do caminho. Eles o enviam para a parte de trás da garganta ou para a frente do nariz. Finalmente temos um pouco de espaço. Essa área é enorme, a cavidade nasal. Ela vai até a parte superior de sua garganta. Sua função é filtrar, hidratar e aquecer o ar que você inspira. Consegue ver aquelas 3 peças estendidas na parede da sua cavidade nasal, que parecem pequenos cachorros quentes? São os cornetos, e você tem 3 em cada narina. O primeiro deles encontra o ar externo. As moléculas de oxigênio irão descer pelo escorregador que leva aos seus pulmões, mas estamos indo para o outro lado. Algumas moléculas de odor vão para os pulmões também, mas saem imediatamente quando você expira. Olhe para aquela fina camada de muco. É para lá que estamos indo. Logo abaixo você tem mais alguns cílios, e em seguida há o epitélio olfatório. Trata-se de um tecido muito especial, colocado no teto da cavidade nasal. Imagine como um bloco de esponjas moles e macias que contém muitas coisas importantes, como os detectores de cheiro que chegam ao seu cérebro. Veja, existem algumas coisas minúsculas se ramificando como pequenas raízes de plantas. São os dendritos, extensões de suas células nervosas. Você tem cerca de 8 milhões de neurônios em cada narina. Vamos nos espremer para passar e ver o que está acontecendo mais adiante. Chegamos! Esses pequenos redondinhos, que parecem pequenos caroços de cereja, são os seus receptores olfativos. E eles são apoiados por outras células, como se fosse um monte de almofadas colocadas entre esferas de vidro para mantê-las no lugar. Vou me encolher ainda mais e acordar um desses receptores olfativos. Aqui. Cada um deles é sensível a um grupo de cheiros. Vou me juntar a um que seja sensível ao meu, assim como uma peça de quebra-cabeça, encaixando no lugar. No momento em que a célula receptora me pega, ela gera uma série de eventos. O receptor agora está disparando um sinal elétrico por meio de um tubo fino chamado axônio. Vamos segui-lo e ver para onde ele vai. Agora estamos passando por um tecido conjuntivo que possui glândulas olfativas. Elas são responsáveis por produzir o muco do seu nariz, que acabamos de atravessar. Toc, toc! Parece uma cascadura, que é chamada de placa cribriforme e separa o cérebro da cavidade nasal. Ela tem pequenos orifícios para permitir que os nervos que captam os odores passem. À medida que avançamos, os nervos começam a se conectar em feixes, passando apertado por um dos orifícios da placa. Vemos vários deles entrando. Uau! Olha isso!
Esses feixes de nervos se conectam a uma pequena bola. Esse é o glomérulo, que recebeu a informação das pequenas células receptoras e irá processá-la depois. Mesmo que receba dados do odor de um receptor, pode detectar vários cheiros. Você tem cerca de 1.800 dessas esferas se estendendo acima de cada narina. E elas ficam todas localizadas no topo da placa óssea, pela qual acabamos de passar apertadinho. Agora, estamos na extensão externa do cérebro, que fica bem acima de sua cavidade nasal. Parece uma lâmpada, por isso é chamada de bulbo olfatório. Temos um longo caminho pela frente. As pequenas esferas de processamento agora estão se estendendo para algo chamado de células mitrais. Elas são neurônios e parecem pequenas aranhas com pernas muito longas que se estendem de cada lado. Vamos avançar para dentro do bulbo, para o trato olfatório e em seguida dentro do cérebro. O bulbo faz parte do sistema límbico. Esta é uma grande rede de estruturas próximas ao meio do cérebro que se conecta ao sistema nervoso central. As células cerebrais transportam as informações para uma pequena área do cérebro chamada amígdala. É onde você processa suas emoções. Opa, parou? Ok. É também a área que ativa sua reação de luta ou fuga. Em seguida, os sinais vão para o hipocampo, que é o lugar onde são criadas as memórias, processadas as emoções e aprendidas as coisas. Próxima parada, o tálamo, que envia algumas das informações de cheiro ao córtex orbitofrontal para se conectar com as informações do seu paladar. O cheiro é a única sensação que vai diretamente até a parte emocional da sua cabeça. Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Hatchim! Desculpe! Durou 976 dias. Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de 1 milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo para dentro do ouvido, e então vire este ouvido para o seu amigo. Se você se sentir ansioso, pressione os dedos em um punho com o polegar para fora e sopre lentamente esse dedo. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar. Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Se você quiser acordar mais rápido, prenda a respiração por algum tempo. Ao fazer isso, seu coração começa a bater mais rapidamente e seu corpo liga o modo ativo. Mas não exagere, se você acordar muito abruptamente, colocará estresse desnecessário em seu coração. Se você se sentir mal-humorado, segure um lápis entre os dentes. Os músculos envolvidos no sorriso começarão a trabalhar. Isso enviará impulsos especiais para o cérebro, que começará a produzir endorfinas. Em pouco tempo, seu sorriso se tornará muito mais sincero. Pessoas destras tendem a mastigar a maior parte de seus alimentos no lado direito da boca, e aquelas que são canhotas usam mais o lado esquerdo. O cheiro do alecrim pode ajudá-lo a ativar sua supermemória. Sempre que precisar memorizar algo, o faça enquanto estiver deitado na cama com um raminho de alecrim por perto. Isso ajudará você a memorizar as informações de forma mais eficaz e rápida. Se sua perna adormeceu, balance a cabeça. Em cerca de 1 minuto, você perceberá que seus músculos se relaxaram e a sensação de alfinetadas e agulhadas passou. Os músculos que ajudam seus olhos a focarem fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos das pernas se moverem tudo isso, precisará caminhar 80 quilômetros. Déjà vu pode realmente ser algo como um atraso no processamento cerebral. Há uma teoria afirmando que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um menor atraso nesse processo, seu cérebro receberá as mesmas informações 2 vezes. Nesse caso, ele processará como um evento que aconteceu antes.
De todas aquelas pessoas que podem mover as orelhas, apenas 30% podem mover só uma. Sua boca queima quando está comendo abacaxi, porque enquanto você está comendo essa fruta, ela está meio que te devorando. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelina. Essa é uma enzima que decompõe proteínas. Felizmente, seu ácido estomacal sabe como lidar com a enzima ofensiva. Se você tiver cócegas na garganta, coce a orelha. Isso estimula um nervo que resulta em um espasmo muscular na garganta, e em pouco tempo, as cócegas desaparecem. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo à televisão. Peça ao seu amigo para se sentar em uma cadeira e coloque o dedo indicador na testa dele. Então, diga a ele para se levantar sem usar as mãos. Ele não será capaz de fazer isso. Assim como as salamandras regeneram a própria cauda, os humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Isso é algo parecido com uma borracha em torno de suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem poderia se regenerar. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se você estiver deitado na cama e de repente sentir vertigem, coloque um dos seus pés no chão. Seu cérebro receberá a informação de que você está em algo firme, e a sensação desagradável passará. Apenas 30% das pessoas podem mexer as narinas. Se alguém estiver batendo nas suas costas enquanto vocês estão se abraçando, isso quer dizer que essa pessoa está pedindo não verbalmente que você a libere. Pessoas com um único vinco palmar têm apenas uma linha atravessando a palma da mão. Essas pessoas são muito raras, apenas 1,5% da população mundial. A maioria das pessoas tem 2 vincos palmares. Os homens são mais propensos do que as mulheres a ter um único vinco. Na maioria dos casos, é uma coisa de família. Suas papilas gustativas têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais do que 10 a 14 dias. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que a ponta dos dedos. Sua pele forma rugas quando você fica na água por muito tempo, mas isso não acontece por absorver água. Na realidade, dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma aderência melhor. Estudos provaram que espirrar é a maneira do seu nariz se reiniciar. Um espirro reinicia as células que revestem o interior do seu nariz. Elas são chamadas de cílios. Se uma pessoa tem anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta cheiros. A quantidade de comida que você consumirá ao longo da vida pesará o mesmo que até 8 elefantes asiáticos. Não é à toa que as pessoas passem quase 4 anos da vida comendo. Sua pele analisa 1 milhão de bits de dados por segundo. Seus ouvidos e nariz processam 100 mil bits cada. E a sua língua é a menos produtiva. Ela analisa apenas 1000 bits. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo é meio que impossível. O que consideramos como multitarefa é na verdade apenas nosso cérebro alternando entre diferentes tarefas muito rapidamente. Infelizmente, nesse caso, as pessoas tendem a cometer erros com muito mais frequência. Além disso, você pode precisar do dobro de tempo para fazer uma tarefa do que normalmente. Por outro lado, quando você está envolvido em alguma atividade física que já fez muitas vezes antes, também pode realizar uma tarefa mental. É por isso que você pode facilmente correr ou tomar banho e pensar em questões do trabalho. Se você vir alguém constantemente ajeitando as mangas, essa pessoa provavelmente se sente muito nervosa. E mexer em algo é uma técnica autocalmante. Você pode verificar o quão único você é mastigando um raminho de coentro. Para algumas pessoas, essa erva pode ter um sabor semelhante ao sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas 4 a 14% da população mundial tem genes especiais capazes de detectá-lo. Você é um desses indivíduos? Uma pessoa adulta usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. Seus olhos nunca param de se mover enquanto absorvem informações visuais. Caso contrário, você não seria capaz de ver o todo. Esses movimentos passam despercebidos por seu cérebro ser um ótimo editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta vários fragmentos em um vídeo contínuo. Seu estômago renova o forro por completo a cada 3 a 4 dias. É assim que seu corpo impede que o estômago digira a si mesmo. Quando uma pessoa mente, a temperatura ao redor do nariz e dos cantos internos dos olhos sobe. Esse fenômeno é conhecido como efeito Pinóquio. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Mesmo que tenha apenas 25% do seu peso original, o órgão pode voltar ao seu tamanho original. A sinestesia é uma habilidade incomum e rara. As pessoas que a têm podem sentir o gosto da música ou ouvir cores.
mas apenas uma em cada 2.000 pessoas tem isso. Atualmente, nossas unhas dos dedos das mãos e dos pés crescem mais rápido do que há meio século. Pode ser porque as pessoas comem mais proteínas hoje. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água que exceda 10% do peso corporal... vamos apenas dizer que não termina bem. Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de 1 minuto. São quase 3.000 pensamentos por hora e mais de 70.000 por dia. Cada pessoa tem cerca de 150.000 fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 centímetro por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 quilômetros por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo. As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Ei, está escuro lá dentro. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém 2 produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas. Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde consigo um desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras, pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas. Isso prova que as sobrancelhas são mais importantes para o reconhecimento facial do que os olhos. Ao apertar as mãos, 50% das pessoas colocam o polegar direito acima do esquerdo, 49% das pessoas posicionam o polegar esquerdo sobre o direito e apenas 1% coloca os polegares um ao lado do outro. Nós, quer dizer, os seres humanos, estamos evoluindo há 6 milhões de anos. Mas ainda não somos perfeitos. É que nossos corpos ainda têm um monte de falhas. Para começar, nossos olhos têm pequenos pontos cegos, cada um do tamanho de uma cabeça de alfinete. E ficam no local onde o nervo óptico passa pela superfície da retina, na parte de trás do olho. Os nervos ópticos conectam os olhos ao cérebro, carregando imagens para ele processar. É assim que enxergamos. Mas no ponto onde esses nervos deixam o olho, não existem umas coisinhas chamadas fotorreceptores que detectam a luz e nos fazem enxergar. Sem eles, os olhos não conseguiriam enviar sinal para o cérebro para descrever o que estamos vendo. Mas por não haver fotorreceptores nesses lugares, acabamos tendo um minúsculo ponto cego em cada olho. Se as pessoas nascessem perfeitas, sem essa falha nos olhos, teriam olhos como os dos polvos. Pode parecer estranho, mas os nossos são muito parecidos com os deles. A diferença é que os nervos ópticos deles passam atrás da retina. Isso significa que não precisam sair do olho em parte alguma. Então os polvos não têm um espaço que causa o ponto cego nos humanos. O que mais é imperfeito em nós? Bom, segundo a OMS, 80% das pessoas já sentiram ou sentirão dores nas costas. E isso tem a ver com a evolução, não só com a postura. Assim como os cães, os humanos também andavam em 4 apoios. E isso fazia com que a curva da coluna ficasse perfeita. Todos os órgãos ficavam confortáveis. Então, por isso nunca havia qualquer pressão sobre as costas deles. Mas nós evoluímos e começamos a andar sobre 2 pernas para poupar energia. A busca por comida era longa. E quando andavam sobre 2 pernas, as pessoas poupavam 25% de energia. Mas isso trouxe prejuízo para as costas, porque dessa forma, a coluna foi forçada a se transformar em suporte de todo o peso, e ainda teria que abrir espaço para outros órgãos. Mas, se ela fosse totalmente reta, não seria possível andar sobre 2 pernas. Assim, evoluiu e se tornou curvada. Só que isso coloca uma pressão gigante sobre a lombar. Então, basicamente, para se livrar de vez das dores nas costas, teríamos que começar a andar sobre 4 apoios de novo,
Já imaginou? Nós temos muitos ossos nos pés. Isso porque nossos ancestrais, os macacos, precisavam deles para se agarrar aos galhos. Agora, não ficamos nos balançando de uma árvore para outra. O problema é que ainda temos todos os ossos, o que nos torna propícios a machucá-los. Isso dói pra caramba. Pense em quantas vezes você já bateu o dedinho em alguma quina. Se tivéssemos nascido perfeitos, nossos pés seriam iguais aos de um avestruz. Essas aves têm poucos ossos nas patas, e as partes que parecem joelhos virados para trás são, na verdade, as articulações dos tornozelos. Isso faz com que os avestruzes tenham menos risco de se machucar e que corram mais rápido também. Se as pessoas fossem desse jeito, as Olimpíadas seriam muito mais interessantes. Eu assistiria, com certeza. Agora segura essa. Os dentes humanos também estão longe de ser perfeitos. As pessoas gastam dinheiro demais cuidando deles. E nenhum outro animal precisa ir ao dentista como nós. Outra coisa, se nossos dentes estragarem totalmente ou caírem, não nascerão outros para substituí-los. Os tubarões é que têm sorte, pois contam com uma reserva infinita. Em algumas espécies desse peixe, uma nova fileira de dentes nasce a cada 2 semanas. Os dos cangurus também são muito melhores que os nossos. Se nascêssemos perfeitos, teríamos dentes iguais aos deles. Veja só que beleza. Assim que as presas deles se desgastam, caem, e as de trás migram para frente. E esse não é o único problema que temos nos dentes. Nossas bocas são apertadas demais. Ei, eu acho a minha bastante espaçosa. No processo da evolução, o cérebro humano cresceu drasticamente. Aí, nossas mandíbulas tiveram que ficar mais largas e menores para abrir espaço para ele, mas isso deixou quase espaço nenhum para os dentes do siso. No passado, eles serviam para as pessoas quebrarem alimentos crus, mas à medida que aprendemos a cozinhar e a processar os alimentos, já não tiveram mais utilidade. Resumindo, as pessoas deveriam simplesmente se livrar deles. Isso pode estar acontecendo naturalmente. Cerca de 25% dos humanos, sendo em sua maioria os esquimós, já estão nascendo sem alguns de todos os dentes do siso. Agora, sabia que nossos joelhos não são nada práticos? São as articulações mais complexas do corpo e ficam espremidos entre 2 alavancas gigantes, o que por si só já é bastante arriscado. O joelho só se move para frente e para trás, o que não o torna uma construção segura. É por isso que há um monte de regras em muitos tipos de esportes, como futebol e rugby, que proíbem interceptar nas laterais do joelho do adversário. Para tornar as pessoas mais bem adaptadas ao estilo esportivo, eles deveriam ser substituídos por uma bola e um soquete, tipo a estrutura que temos nos ombros e no quadril.